Muito boa tarde, o pessoal aí do sétimo ano. Agora estamos aqui ao vivo e a cores. Claro que não, é a gravação. Mas vamos falar, nós vamos continuar aquele nosso assunto lá, né, página 118 aí, pega aí, página 118, né, falando sobre, né, o comércio das especiarias, século XIV. Antes nós tínhamos visto aqui, ó, essa parte aqui, né, da coragem daqueles navegadores entrarem pelo mar tenebroso que era o Oceano Atlântico, tá certo? Eles tinham medo lá de grandes monstros poderem atacar o navio, né? Grandes tempestades, anjos saindo dos quatro cantos da Terra soprando, alguma coisa nesse sentido. E a possibilidade da Terra ser plana, certo? Então eles poderiam navegar até chegar no final do planeta Terra e simplesmente cair lá embaixo. Lá embaixo não se sabe onde, mas cairiam. Era essa a ideia, né? Então, pessoas com a ideia que a Terra é plana só naquela época, não é mesmo? Pelo amor de Deus. Né? Então, ainda tem gente que pensa assim, aí fica difícil. Então, nós temos aí o comércio de especiarias orientais no século XIV. Tá? Nós vamos ver agora, né? Nós vamos seguindo daí por diante. Eu acho que esse ensino nosso, mesmo que seja à distância, seguindo os livros, né? Seguindo claramente o nosso livro aí, eu acho que nós não vamos ter lá grandes perdas, não. Então, quando os cruzados voltavam do Oriente, depois de terem combatido os muçulmanos, traziam com eles as especiarias. Então, primeira coisa, relembrando, cruzados são aqueles soldados ou aqueles grupos de pessoas que foram para as cruzadas, né? Então, eles foram lá para a Terra Santa, para Jerusalém, tentar libertar a cidade de Jerusalém lá dos muçulmanos, que eram considerados infiéis e tal. Então, foram muitas cruzadas, muitos grupos grandes que foram lá libertar a Terra Santa dos muçulmanos, né? tirar esse pessoal de lá, só que eles não conseguiram, tá certo? Mas foi um movimento importante, durou muito tempo essa tentativa, né? E quando esses cruzados voltavam daquela região do Oriente, eles traziam as especiarias, que eram o quê? Era um monte de temperos que eles usavam na comida lá, certo? Naquela região, e levar isso para a Europa seria grande coisa, porque os europeus não conheciam, poderiam pagar muito caro por esses produtos, tá certo? Então, pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, mostarda, noz moscada, entre outros. Por sua capacidade de conservar os alimentos e torná-los mais saborosos. Olha aí, por que levava esse material para lá? Conservar os alimentos. Lembrando que naquela época lá não existiam geladeiras, né? Então, você tinha um produto, né? Tipo assim, tinha que comer em determinado momento, ou, entre aspas, comer depressa, porque senão ele apodrecia. Então, colocar lá aquele monte de temperos fazia o produto ficar bom e gostoso e saudável por mais tempo. Né? Ou, se o produto não estivesse tão bom mais assim, né? Estivesse com um gosto meio ruim assim, já está ficando passado do ponto, coloca especiarias, melhora o gosto, disfarça o gosto ruim e come assim mesmo. Estamos falando de um período onde não se podia desperdiçar comida nenhuma, né? Estamos falando de uma Europa que tinha grande quantidade de massas pobres lá, assim, certo? Grande quantidade de pessoas que precisavam desses temperos, sejam pobres ou ricas, precisavam de conservar os seus alimentos, daí o uso das especiarias. É, Tornados cada vez mais saborosos. Esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa no decorrer do século XIV. Século XIV em diante, no caso, aí, né? Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também os artigos de luxo orientais, como tecidos de algodão da Índia, tapetes da Pérsia, seda e porcelana da China e as pérolas do Japão. Ou seja, quando se fala em especiarias, né, a gente está falando dos temperos, mas vinham também outros produtos, né, não só temperos, mas o que for interessante daquela região lá, né, nós vamos trazer aqui para a Europa e vamos vender aqui. Era essa a ideia. Né? Trazer de lá onde essas regiões mais orientais eram todas elas, todas as regiões lá então orientais eram chamadas de Índias, né? Usava-se um nome só para aquelas áreas todas. Então, se você pensasse nas Índias, eram chamadas de Índias, pensasse no Paquistão, Bangladesh, né? Pensasse na China, Japão, tudo era Índias. Né? Eles pensavam dessa maneira, tipo assim, atravessou, saiu da Europa, atravessou entrando pelo lado da Turquia, né, lá no Estreito de Bósforo, lá dali para frente é tudo Índia e pronto. Tá? Então era mais ou menos esse o pensamento da época lá. Aí depois nós temos aqui uma citação das especiarias, né,
que o autor cita aí para nós aqui, canela, né? Todo mundo sabe o cheiro disso aqui, né? Já conhece, é uma especiaria bastante comum, aqui no Brasil usa bastante. Açafrão, né? Aquele pessoal coloca lá no frango, lá assim, né? Fica amarelo, né? Então, o pessoal usava isso aqui já há muito tempo. Então, açafrão, cravo, esse cravinho aqui, né, que tem essa haste aqui, algumas pessoas pegam isso aqui em natura mesmo e saem mastigando, assim, né, dá um gosto forte, assim, né, na boca, assim, dizem que melhora o hálito e tudo. Pimenta, né, não preciso comentar aí com os alunos, pimenta, o pessoal sabe aí, né, a maioria das pessoas não gosta, diz que passam mal e tal, mas ainda é, né, com certeza, uma especiaria bastante usada. Noz moscada, nativo das ilhas de Banda, nas Molucas, no interior do fruto passado semente, né, apesar de semente de noz moscada, está coberto por uma malha avermelhada a maciça. Ambas são usadas até hoje na culinária, doçaria, molhos, picles, carnes, na perfumaria e também fazendo bebida, certo? Bebida no caso aqui, né, falando que é medicinal no caso. Aí aqui nós temos, então, a noz moscada. Para nós aqui, o pessoal usa, né, usa aqui, mas não tanto assim quanto usa pimenta. E depois, gengibre, né, um gosto bastante forte mesmo, assim, né, muitas pessoas comem isso aí, né, e usam na culinária japonesa. Né. Depois, mudando aqui, como na época ainda não havia geladeira, os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar o seu sabor mais agradável. Tá, então eu já falei sobre isso aí, é importante que você grave isso, você guarde isso na sua cabeça. Usado, então, para substituir, não substituir com a mesma qualidade, mas para ficar como se fosse a geladeira. Né? Você guarda os alimentos e conserva por mais tempo. Ou coloca as especiarias nos alimentos para conservá-los por mais tempo, tá certo? Além de servir para temperar os alimentos, eram usados no preparo de remédios e perfumes. No século XIV, o rico comércio das especiarias dos artigos de luxo orientais era quase todo controlado por mercadores árabes e italianos. Valente de sua larga experiência comercial, os árabes traziam as mercadorias do Oriente até as cidades do Cairo, né, até as cidades do Cairo e Alexandria, na África, né, no caso Cairo e Alexandria aqui no Egito, Tiro, Antioquia, né, na Ásia Menor, veja as cidades do mapa. Então, olha aqui, nós temos essas regiões aqui, ó, nós temos essas regiões aqui recebendo os produtos. Então, olha aqui, ó, sai aqui do que a gente chamava na época lá de Índia, a região toda, né? Na verdade, hoje é o continente asiático, né? Índia é um país. Né? Então, saia daqui da Índia mesmo e de outras regiões para cá. Falei para vocês, vinham por essas regiões aqui. Para chegar até a Europa, né, o pessoal passava por aqui, ó, vinha nessa parte. Aqui tem um estreito, né, de ligação aqui do Mar Negro, aqui, um estreito, mas dá para passar de barco aqui facilmente. Então, passava por aqui, onde é a cidade que hoje chama Istambul, na época chamava Constantinopla, passava por aqui e trazia as mercadorias para cá, para a Europa, né? Gênova, Veneza, essas regiões aqui. Ou vinha por aqui, passava aqui por Damasco, Tiro, né? Essa região aqui, Tiro, Sidom, Biblos, essa região aqui, ó, né? Então, isso aqui antigamente o pessoal chamava de Fenícia, né? Então, hoje isso aqui é uma região chamada de Líbano, né? Então eles passavam por aqui, né, e vinham de barco pelo Mediterrâneo até chegar em Veneza ou até chegar em Gênova, e daqui eles levavam os produtos para a Espanha, para a França, para Portugal, essa região aqui, tá certo? Né? Então, deixar claro que esse comércio vinha das Índias e passava por aqui para chegar aqui, ou vinha das Índias mais aqui ao norte, passava por aqui e passava por Constantinopla, ou saía aqui das Índias e dava a volta ao sul da Península Arábica, passava por aqui, ó, chegava aqui Mar Vermelho e chegava no Egito, Cairo ou Alexandria aqui, ó. Depois era levado para a Europa. Agora, para fazer um trajeto desse tamanho, o pessoal gastava muito tempo, gastava muito esforço, né? Então aqui nós estamos falando de um pedaço aqui, um espaço aqui que era levado com barcos, mas muitas pessoas saíam aqui, ó, com seus cavalos, suas tropas e tudo, né, trazendo suas mercadorias nas costas lá dos cavalos, né, no lombo dos cavalos e mulas e tal, né, e às vezes camelos, passavam por aqui, né, burricos,
e eles vinham aqui, cara, a pé, nessa distância toda aqui, ó, às vezes o pessoal chama isso de Rota da Seda, né? Então, algumas áreas importantes eram usadas aqui, né, algumas rotas importantes para carregar esse material. Então, não era tudo feito de barco, assim, né, que parece até mais fácil, mas mesmo assim as navegações são difíceis. Então, isso aí faz com que eles gastassem muito tempo para fazer esses trajetos aí, né? Uma das coisas que fazia com que a pessoa se animasse a andar essa distância toda, ou a navegar essa distância toda, era o preço das mercadorias, tá? Então, estamos aqui na Europa, se você quer uma mercadoria de tão longe assim, tem que pagar por ela, vai ficar caro, entendeu? Né, já citei para vocês aí os preços, né, o tanto que era absurdo naquele horário anterior. Né? Então, aqui está mostrando então o mapa, né, o continente africano, né, que é a Ásia, né, que era tudo chamado de Índia. Aqui, Turquia, né, onde é que tinha lá a cidade de Constantinopla, e depois virou Istambul, que é a cidade lá hoje. Né? Então, era o lugar que passava para o outro lado aqui. Ó. Se não passasse por aqui, teria que dar a volta aqui com a mercadoria. Ó. Aí seria muito ao norte, longe demais, não valeria a pena. Então eu tinha de passar por aqui, Constantinopla, entendeu? Essa informação é importante, porque quando a gente for estudar, né, a vinda dos portugueses aqui para o Brasil, nós vamos ter que explicar isso aqui, ó. Quando isso aqui, essa passagem aqui é fechada, os portugueses começaram a gastar dinheiro demais para conseguir as mercadorias, resolveram então dar a volta aqui, ó, debaixo da África, que é o sul da África, e chegar aqui pelo mar, entendeu? Dar a volta aqui por fora e chegar aqui. Né? Os portugueses tentando fazer isso gastaram muito tempo mesmo, mas eles conseguiram. E nesse inteirinho, né, nessa volta aí andando pelo Oceano Atlântico, eles acabaram conhecendo aqui o nosso Brasil. O que levou os portugueses a navegar em mar aberto. Ou seja, nessa região, sair em mar aberto. Porque antes, voltando aqui, ó, o pessoal navegava nessas áreas pequenas aqui de oceano, no caso aqui os mares, né? O Mar Arábico, o Mar Vermelho, depois o Mar Mediterrâneo, onde eles remavam aqui um pouco só de tempo e já viam a terra do lado de lá, certo? Mas agora imagina o Oceano Atlântico, que eles poderiam ficar mais de um mês navegando naquela água lá, sem ver um pedacinho de terra em nenhuma direção. Né, o que levou os portugueses a fazer uma viagem dessa, ou navegar num lugar perigoso desse, certo? Então, aqui, no século XIV, os portugueses já participavam do comércio de especiarias orientais, né? Acabamos de falar isso. É que, ao distribuir as especiarias pela Europa, os mercadores italianos fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas como Porto e Lisboa. Lá, eles vendiam especiarias aos portugueses, que, por sua vez, as revendiam em Londres, Inglaterra, no caso, né, e no norte da Europa. Para ampliar a sua participação no rico comércio mundial de especiarias, os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo, ou seja, tinha muita gente lá, tinha concorrência, né, tinha o problema, que era quase todo controlado pelos italianos, e buscar especiarias na fonte, isto é, lá no Oriente. Ou seja, os portugueses têm que ir lá no Oriente, lá nas Índias, comprar essas especiarias. Não ficar comprando de outras pessoas que compraram das Índias, porque aí essas pessoas vão ter lucro. Os portugueses imaginavam o seguinte: se eu próprio, eu mesmo, vou lá na Índia, compro os produtos, eu vou ganhar o lucro todo quando eu vender aqui. Agora, se uma pessoa, outra pessoa, um comerciante, vai lá na Índia, compra, quando ele vender para mim, ele está tendo um lucro, e esse lucro poderia ser meu. Então, eu mesmo vou dar a volta e vou lá na Índia buscar essas mercadorias. Aí, todo o lucro vai ser meu. Eu vou lá comprar diretamente de quem plantou o produto, as especiarias. Quem plantou, vende para mim. Dali por diante, eu me resolvo, eu mesmo trago para a Europa, tá certo? Então, os portugueses tinham essa ideia. Aumentaria muito o lucro dele. Além da motivação econômica, houve também a religiosa, ou seja, o desejo dos portugueses de expandir a fé cristã e combater o que eles chamavam de infiéis. Por motivos religiosos e comerciais, o rei português Dom João I organizou em 1415 uma grande expedição que tomou dos muçulmanos a cidade de Ceuta, no norte da África. Então, a primeira conquista dos portugueses: saem de Portugal, entram na África, continente africano, derrotam lá os muçulmanos que estavam lá, né, aqueles do Alá é nosso Deus, Mohammed é seu profeta. Né, então, os portugueses derrotam o pessoal da cidade de Ceuta, tomam conta dessa cidade. Agora nós temos o quê? Nós temos na Europa Portugal, e Portugal tem uma colônia. Portugal tem a cidade de Ceuta.
né, você atravessa aquele estreito ali, né, Estreito de Gibraltar, do lado de lá tem a cidade de Ceuta e ela já pertence a Portugal. Só que do lado de lá é África e pertence a Portugal, essa cidade. Então isso aí foi um marco, né? Tipo assim, nós começamos a fincar mesmo o nosso pé do lado de lá, lá na África, tem um pedaço lá que é nosso, 1415, né? Se liga aí, né? Nos portugueses chegando no Brasil em 1500, né? Então nós temos aí, né, 1415, nós temos aí 85 anos antes, eles conquistam a cidade, vão conquistando novas áreas na África, né, e depois começam, né, a tentar entrar mais pelo oceano, mais pelo interior do oceano, né, que seria para eles chamar de Mar Tenebroso, até eles encontrarem as terras aqui da América, entendeu? Eles não vieram no Brasil por acaso, né? Então eles vieram navegando por lá de cá, explorando. Eu sei que a Índia é para aquele lado, mas nós estamos tomando coragem, entrando pelo interior do oceano, né, para ver se nós encontramos novas terras. Quem sabe a gente encontra as Índias por outro caminho também, sei lá se pode acontecer. Eles foram tentando até que chegaram até as terras brasileiras, tá certo? Chegaram até a América, no caso aqui. E aqui está falando assim, ó, houve também uma motivação religiosa. A ideia era o seguinte, né, os muçulmanos estão se espalhando pela África lá, né, a religião muçulmana, é necessário que nós levemos para lá a fé católica. Nós aqui da Espanha, nós aqui de Portugal, nós aqui, né, da Europa todo, praticamente somos católicos, né, então nós temos que levar a palavra de Deus aos nossos irmãos, veio com esse papo assim. Muitas vezes era mesmo a vontade de levar a religião para esse povo, muitas vezes era verdade, mas muitas vezes também era uma maneira de justificar por que nós estamos atacando aquelas regiões da África, tomando algumas cidades lá e fazendo feitorias lá, né? Aí nós estamos tomando uma terra que não é nossa. Quem sabe a grande parte da população não vai aprovar isso. Aí nós falamos, não, nós estamos levando a fé de Deus para aquelas pessoas, a fé para que aquelas pessoas sejam purificadas dos seus pecados, para eles irem para o céu e tal. Aí o pessoal fala, bom, aí sim, se é para levar a religião, então pode invadir, tá certo? Então, muitas vezes, essa ideia de levar a fé era uma desculpa para justificar por que os portugueses, mais tarde os espanhóis, ingleses, franceses, por que eles invadiam outras áreas, entendeu? Então, levava-se a fé cristã? Sim. Os padres eram pessoas sérias, iam para lá e levavam mesmo a fé, né, em Deus e Jesus Cristo e tal, a fé católica, né, no caso, né, e mais tarde a fé cristã, né, porque surgem outras religiões cristãs, né. Então, no primeiro momento, né, esses padres, pastores, levavam mesmo essa fé. Só que, às vezes, isso era usado pelo governo para justificar por que eles estavam invadindo algumas áreas, entendeu? Então, expansão portuguesa aí, né, atingindo, né, atacando a cidade de Ceuta, norte da África. Portugal, né, o primeiro nas grandes navegações. Por que disso? O que Portugal tinha, né, melhor do que os outros países? Por que, né, que Portugal foi o primeiro nessas grandes navegações pelo oceano? Né? Depois vieram os países, mas os portugueses estavam inovando, começando uma coisa diferente, tá certo? Então, por que desse pioneirismo português? Né? A centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada, um rei com controle sobre todo o território, todo o reino, o rei mandava tudo mesmo. Lá em Portugal, o rei era o rei e pronto. Não tem aqueles pedaços lá assim que estão contra o rei, temos que usar soldados contra aquelas áreas, entendeu? Algum senhor feudal que ainda existia lá tomando conta de uma área não queria se curvar ao rei, nada disso. Então, Portugal tinha uma questão política tranquila, estável, certo? O rei manda e todo mundo obedece. Sim, senhor, pronto, era isso. Né? Então, Portugal, nesse ponto, estava calmo, digamos assim, né? O governo do rei lá. Depois da Revolução de Avis, 1383, aproveitando-se da morte do rei de Portugal, o rei de Castela tentou ocupar o trono português, mas o povo de Portugal, liderado pela burguesia, resistiu e venceu os castelhanos na Revolução de Avis. O líder da Revolução, Dom João, mestre de Avis, sagrou-se rei com o título de Dom João I, retribuindo a ajuda recebida. Os reis da dinastia de Avis apoiaram o comércio e a navegação, principais negócios da burguesia naquela época. Então, presta atenção.
Os portugueses, né, através da Revolução de Avias, eles começaram, né, não tinha tanto tempo assim que existia o país, e aí houve um desafio, um outro reino queria, né, tomar aquela região lá, colocar lá uma outra pessoa como rei, alguma coisa nesse sentido, certo? Né? Então, aí o que acontece? O povo português lutou contra aquilo, certo? Lutou unido como um povo de verdade mesmo. Não somos meio espanhóis, nós somos portugueses. Eles se reuniram e lutaram para defender o seu território e eles venceram. Isso aí enche o povo de confiança, enche o governo de confiança. Nós somos bons. Esse território aqui ninguém manda, entendeu? Então, isso aí foi muito bom para a moral do rei, dos portugueses, para a moral de todo mundo lá. Nós poderíamos ser invadidos e tal, mas nós, como povo, como país, nós vencemos, nós somos os caras do momento, entendeu? Então, isso aí foi importante para que os portugueses também se lançassem nessas aventuras aí pelo mar, porque eles passaram a ter uma grande confiança em si mesmo. Tipo assim, nós temos capacidade, nós somos bons, né? Depois, a experiência na navegação em mar aberto. Os portugueses adquiriram essa experiência praticando a pesca em alto mar. Sardinha, bacalhau, atum, baleia. Né? No Reino de Portugal, a pesca era o principal meio de conseguir alimento, pois a produção agrícola era insuficiente para alimentar a população. Ou seja, né, Portugal tem muitas serras, assim, alguns terrenos lá que são difíceis para a agricultura. Então, o que acontece? Os portugueses, eles se acostumaram a entrar pelo Oceano Atlântico, já que a costa portuguesa, né, ela é para o lado oeste, né, então ela tem uma ligação com o Oceano Atlântico. Então, o que acontece? Esses portugueses começaram a navegar no Oceano Atlântico, indo numa certa distância, né? Eu sei que Portugal está para lá, né? Pela posição do Sol aqui, saiu uma certa distância de Portugal, até quando a costa não aparecia mais, né? Oceano aberto. Pescavam ali, depois eles voltavam a certa distância, com as suas redes, é claro. Depois eles voltavam para Portugal. Cada vez indo mais distante mais distante um pouquinho, passaram a ter confiança nos seus barcos, nos seus tripulantes, nos seus comandantes, nos seus equipamentos. Né? Então, eles tinham uma certa, não para atravessar o oceano, mas eles tinham uma certa experiência em navegar em áreas abertas, né? Em oceanos, né? Ou no caso no Oceano Atlântico, que era muito grande. Né? Os espanhóis estavam mais para o interior lá da península, então eles não tinham essa experiência toda. Né? Eles tinham de fazer uma navegação num espaço maior, saindo no caso do Mediterrâneo para chegar até no Atlântico. Agora não, os portugueses estavam de frente para o Oceano Atlântico, como estão até hoje, né? Então eles tinham mais essa experiência, tá certo? O desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários à navegação. Os portugueses aperfeiçoaram mapas, né, e portulanos, né, adaptaram a bússola às suas embarcações e inventaram a caravela. Quando fala isso aqui, né, o autor colocou aqui essa informações sobre essas palavras aqui, ó. Então, aqui, portulano, espécie de um roteiro que incluía descrição detalhada das costas marítimas distintas, distância entre um lugar e outro, os desenhos, melhores portos para se atracar e tal. Então, esses portulanos aí, só para simplificar, é como se você falasse em cartas náuticas, tá certo? Ou seja, você vai navegando em mar aberto, né? Então você não vai usar um portulano. Mas quando chegar e ver a terra aqui do Brasil, viu a terra do Brasil, passou pela ilha de Fernando de Noronha, viu a terra do Brasil, aí você pega aqui, ó, nós temos um mapa de onde tem as cidades, as costas, lugar que tem muitos recifes, perigos, lugares onde é que tem ilhas, você desvia daqui, passa por aqui, vai por ali e tal, até chegar no lugar necessário. Né? Então, era a partir de um ponto que todo mundo conhece, eles começavam a fazer um desenho dizendo, daqui por diante, você vai mais para lá, mais para cá, navega tantos dias nessa direção, depois você vira direita, vira esquerda, este borda, bom borda e tal, né, que os marinheiros usam essas expressões, e aí você vai chegar nos lugares certos. Quer dizer, a partir de um ponto, no oceano aberto não tem jeito, é tudo aberto mesmo, você usa a bússola. Agora, a partir de um ponto que todo mundo conhece, um pico, uma serra, uma ilha, no caso que apareceu ali, você, a partir dali, olha por esse mapa, nesse mapa menor aqui, assim, né, portulano,
e você chega nos lugares, porque outra pessoa já passou lá e outra pessoa já fez o desenho, tá certo? Então, os portugueses, eles tinham essa facilidade ou essa melhor possibilidade de começar na frente dos outros povos, né, as grandes navegações, a viagem a imensas distâncias. Primeiro, né, eles tinham uma centralização do poder, o rei mandava em tudo, não tinha briga lá, então guerras internas lá para disputar isso, nem nada. Né, quem é que vai ser o rei, começar a lutar famílias uma com a outra, não tinha nada disso. Estava bem estabelecido quem mandava. Depois, Revolução de Aviso, né, o povo, o reino, o governo, todo mundo passa a ter aquela moral dizendo nós somos portugueses, cara. Nós não somos mais ou menos, nós não somos um pedaço da Espanha, nós somos portugueses, tá certo? Né? Antes os espanhóis diziam que essa região nossa que falava um espanhol mal falado, um espanhol estranho. Na verdade, nós hoje somos Portugal e essa língua estranha do nosso espanhol estranho não tem nada de estranho. Na verdade, é outra língua. Nós falamos português, porque nós estamos em Portugal. Isso desenvolveu o orgulho do país, da população, do governo, de todo mundo. Tá? Então, isso aí foi importante. Depois, a experiência na navegação em mar aberto, já falei. Né? Portugal, de frente para o Oceano Atlântico, fazia algumas viagens mais adiante, voltava mais adiante, mais um pouco ao sul, um pouco ao norte. Né? Ao norte, eles percebiam que começava a esfriar, né? A temperatura baixava bastante, subindo Portugal rumo norte. Né? Então, depois iam rumo sul, né? A ideia de dar a volta, né? Na África, ou sei lá o que é isso, né? Eles ainda não sabiam do continente africano com detalhes, a ideia de sair por aqui e chegar nas Índias, né? Pode dar certo, pode não dar certo, então, mas acontece que eles já sabiam por onde entrar, por onde começar, pelo menos, né? E começar desenvolvendo o que? Melhores navios, construir barcos com qualidade, barcos que poderiam carregar muita carga, né? E viajar longas distâncias. Então, foram desenvolvendo essa ideia aí, 1800, 1415, conquista de Ceuta, para depois darem a volta e chegar nas Índias, depois chegar ao Brasil e tal. Estamos falando aí por volta de um século, né, cara? Então, né, 85 anos depois para chegar aqui no Brasil e continuar, né, com as grandes navegações, continuar tentando conquistar outras áreas, né, dar a volta às Índias, chegar até fundar as suas feitorias nas Índias, depois ao norte da Austrália, região lá que chama Timor-Leste, né? Eles também tinham terras lá e até hoje os timorenses lá eles falam português, chegar até mais para cima, mais ao norte lá e os portugueses realmente conseguiram chegar até a China, né? Região de Goa, lá assim o pessoal ainda algumas pessoas lá têm ainda por tradição falam em língua portuguesa. Né? Não falam oficialmente porque em determinado momento, né, a China toda socialista lá era obrigada a falar a língua oficial deles, tá certo? Então era falado assim, passar de pai para filho um pouco de português, mas existem ainda alguns chineses que sabem falar português. Aqui está falando sobre a caravela. É um navio bastante característico lá dos portugueses que eles desenvolveram. Né? Sabe-se hoje que foram os portugueses os primeiros a projetar e construir uma caravela, fato ocorrido por volta de 1440. Além de serem ligeiras e fáceis de manobrar, as caravelas podiam entrar em rios, contornar bancos de areia, zarpar com uma certa velocidade no caso de um ataque. Além disso, poderiam também efetuar manobras rápidas que dispensavam o uso de remos. Navegar em zigue-zagues, eram capazes de navegar contra o vento. Quando fala contra o vento, presta atenção, não é exatamente contra o vento. Né? Tipo assim, você abre as velas e o barco vai ir no sentido contrário do vento. Não, eles chamavam isso de navegação triangular. Né? Então eles iam navegando, fazendo tipo um triângulo assim, né, de lado do vento, o vento batendo lateral, eles conseguiam fazer o barco vir na direção que eles queriam. Não exatamente, né, quando era contra o vento, entendeu? Se o vento sopra de lá para cá, evidentemente, se eu abrir as velas, eu vou viajar no sentido do vento. Mas, como eles precisavam de ir naquela direção, né, às vezes exatamente contrário ao vento, eles iam, o vento está nessa direção aí de vocês aí, daqui para aí. Então, eles iam para cá, depois eles viravam para cá, depois eles iam para cá, depois viravam assim e até se aproximar de vocês aí, tá certo? Nesse sentido aqui, ó.
mas eles conseguiam navegar de maneira triangular, né? E aí eles iam realmente, o resultado final parece que eles navegavam contra o vento, tá certo? Então a caravela era rápida, era de velas triangulares, certo? Poderia fazer manobras em lugares mais rasos, certo? Só que tinha um problema, né? Como ela era mais rápida e era mais leve, então ela era menor, né? Para as grandes navegações, eles usavam caravela sim, mas eles usavam um outro tipo de barco chamado nau, N-A-U, nau, né? Esse tipo de barco, nau, eles usavam, né, que era um barco bem grandão mesmo, né, às vezes com 3 mastros principais no meio, assim, gigantescos, né? Então esse navio carregava muito peso, muita gente lá dentro, muitos tripulantes, tá certo? E eles andavam nas grandes navegações também com as caravelas, tá certo? Então, quando Cabral veio aqui para o Brasil, né, o pessoal lá de primeira, quarta série gostava de falar isso, meio que automático, né? Então, Pedro Alves Cabral veio em 13 caravelas, fala desse jeito assim. Na verdade, ele veio, né, aqui para o Brasil, né, com as caravelas, com outro tipo de navio que chamava nau, e um outro tipo de navio ainda que chamava naveta, né? Então, ele veio aí com basicamente 3 tipos de navios diferentes, tá certo? Não eram todos iguais, não. Tá? Então, caravelas, naus e um outro barco lá assim que carregava suprimentos chamado de naveta. Então, agora, navegando com os portugueses, tá certo? Com a monarquia centralizada, mercadores ricos e o apoio dos capitães experientes e estudiosos, construtores de navios, os portugueses iniciaram o período, né, o périplo africano, né, périplo africano, quer dizer, aquele momento, né, que eles iam navegar naquela área lá primeiro, né, tentar dar a volta pela África, mas nesse espaço de tempo também, é claro, iriam verificar se encontra uma outra terra, uma outra coisa valiosa pelo caminho, tá certo? Isso é, né, o contorno da África para achar o Oriente. O Oriente que na época eu já falei, eles chamavam de Índias, né? Para eles lá tudo que fosse Oriente lá para eles era Índia, né? Então, quando fala Oriente, também vocês aprenderam isso, uma questão interessante, vocês aprenderam isso em geografia. Oriente, eles chamavam assim porque quando eles pegavam o mapa que eles tinham na época, né, eles pegavam a parte de cima do mapa, que hoje a gente chama de norte, eles pegavam a parte de cima do mapa e apontavam para a nascente do sol. Não era para o norte, era para o nascente do sol. E aí eles desenhavam os mapas, tá certo? Então, quando eles colocavam o mapa com a parte de cima apontando para o nascente do sol, aí eles olhavam a posição que eles estavam e usavam o mapa daquela maneira ali, né? Daí eles chamaram essa área de Oriente, quer dizer, de orientação. Você sabe onde você está orientado, ou seja, você sabe onde é que está o Oriente? Sim, então eu sei onde que estão as outras posições aqui de acordo com o mapa, entendeu? Então, quando eles falavam assim, iam para o Oriente, né? Então é onde o Sol nasce, né? nessa linha que o Sol nasce, apontava os mapas para onde o Sol nasce primeiro. Mais tarde é que eles vão colocar a parte de cima do mapa, né? A posição norte e o Oriente para o lado direito, certo? Então, mais tarde que vão fazer isso. No primeiro momento, os mapas eram apontados para onde o Sol nasce, né, que era chamado de Oriente. Daí você falar assim, ó, se eu não estou achando o lugar que eu estou desorientado. Ou seja, eu perdi o Oriente, né, eu não sei onde é que eu estou. Aí, mais tarde, nós começamos a colocar a parte de cima do mapa para o lado norte, né? E aí, quando você está perdido, você fala, estou desnorteado. Quer dizer, eu perdi o norte, entendeu? Então, isso era uma característica, daí a importância, quando o autor fica falando aqui em Oriente, né? Região da nascente do Sol. Então, cronologia da expansão portuguesa, ou seja, quando é que os portugueses realmente começaram, né, a navegar por essas áreas aqui, certo? Né, quais foram as datas que eles foram encontrando, né, os caminhos necessários para chegar até a Índia, tá? Então nós vamos parar por aqui, né? Parar por aqui. Eu agradeço a atenção de todos, né? Agradeço a atenção de todos. É importante. Nós estamos seguindo no nosso livro, certo? Então, quando formos fazer prova, não tem desculpa nenhuma, certo? Né? Nós trabalhamos diretamente com o livro,
Passamos para vocês ainda algumas aulas diretas do YouTube, então preste atenção aí, nós ainda vamos fazer provas sobre esses assuntos, né? Então preste atenção quando a gente estiver explicando aí. Nós paramos por aqui e continuaremos na próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.